Meu nome é Leonilson Bezerra Rosa. Nasci em 25 de maio de 1979, em Rurópolis. Fui registrado em Aveiro, que na época na cidade não fazia o registro de nascimento. Uma cidade próxima de lá, no oeste do Pará. Eu trabalho no Corpo de Bombeiros do estado do Pará, né? Sou bombeiro militar do Pará. E a gente, dentro da qualificação, a gente faz tudo praticamente, né? Já estou no Corpo de Bombeiro há 13 anos. 13 anos. Atendimento à vítima, primeiros socorros, resgate, combate a incêndio, né? Salvamento aquático, salvamento em altura. Então o bombeiro, na verdade, ele é algo que ele tem muitas atribuições. Às vezes a pessoa pensa que bombeiro é só apagar fogo, né? Mas não, é um leque muito grande de atribuições, né? Então, talvez por isso que eu tinha essas reações que às vezes os enfermeiros, a equipe médica falassem, às vezes ele dá trabalho, às vezes ele resiste à medicação e tal. Que realmente, a gente é treinado para suportar, né? Para não se abalar, para resistir. Então, talvez a dificuldade das medicações pegarem, né? Fazer efeito, até algumas vezes fiquei sabendo que tiveram que aumentar as dosagens de sedativo, controle. Porque às vezes eu pensava que eu estava amarrado e eu me soltava, me desamarrava, queria sair, sabe que estava bom. A gente especula que senti alguns sintomas relacionados ao Covid, mas assim, inicialmente parecia virose. Então, comecei a sentir algumas fraquezas no corpo, moleza, eu procurava a farmácia, tomava medicação, né? Passava. Mas aí, quando desencadeou realmente os sintomas mais fortes, foi logo após ter montado uma barreira sanitária, a barreira sanitária fluvial lá na cidade de Vigia, onde a gente fazia a abordagem das embarcações que chegavam, entrevistando as pessoas para verificar se tinha algum sintoma, de onde eles estavam vindo, quantos tripulantes eram, fazia o teste com a equipe de saúde, né? Se estava com febre ou não. E a gente teve esse contato, né, com 2 embarcações. Fora isso, nesse período fiz uma viagem também para Belém, para buscar o material para a unidade, né, o quartel. E depois desses 2 acontecimentos mais fortes, é que o meu estado de saúde veio se agravar. Então, entende-se que foi nesse período aí que o contato com a carga viral talvez tenha sido maior, né? Talvez tenha adquirido, mas ainda não está tão forte. E nesses contatos, talvez a carga viral ela veio mais forte. Quando os sintomas se agravaram, eu senti muita febre, muita dor de cabeça, corpo mole, não conseguia respirar, dificuldade de respirar. E naquele momento ali eu senti que algo estava bem avançado, né? Então eu corri para o hospital, fui para o hospital em Vigia. Lá, quando eu fui atendido, já automaticamente eles já preveram um diagnóstico Covid, né? Pelos sintomas. E ali eu fiquei do dia 18 de abril até o dia 20 de abril. E aí eles perceberam que ali não tinha suporte suficiente para me conter, até porque eu estava cada vez mais piorando. Então precisaria de UTI. Foi quando eles pensaram a possibilidade de me transferir, o qual fizeram, né, a transferência. Aí eu fui para Belém, para o Hospital Porto Dias, é um hospital bom de referência. E chegando lá não tinha leito, não tinha vaga. Aí já comecei uma batalha, né? Aqui eu vejo que Deus começou a trabalhar em meu favor, porque não havia vaga. E com muita insistência, improvisaram uma vaga para mim em um local que não era um local de acolhimento de paciente. E nesse intervalo eu fiquei aguardando uma liberação de uma UTI, né? A qual teve que uma pessoa vinha a falecer, que é o ex-prefeito de Marabá, era o ex-prefeito de Marabá, veio a falecer na UTI para poder abrir essa vaga. Então aqui eu vi Deus trabalhando justamente na minha vida. E ali eu fui acolhido. Fiquei do dia 20 ao dia 21 esperando essa vaga, quando foi quase meia-noite que abriu a vaga, do dia
Passei o dia todo, dia 20, dia 21, já à noite que eu fui conseguir essa vaga. Quando eu passei a ser entubado na UTI, quando eu entrei na UTI eu fui entubado, aí eu entrei no estado de inconsciência e ali eu tive essa experiência espiritual, né? Ali eu fui atormentado por várias vezes, né? O próprio Satanás aparecia em vários momentos, aproveitava a situação dos aparelhos, eu sentia ferros entrando no meu corpo, pelo meu cérebro, pela minha mente, pela minha cabeça, pelo meu trapézio aqui. Às vezes vinha com serra me serrando, eu sentia dor física, né? E ali ele questionava, ali ele perguntava, por que tu estás aí? Cadê o teu Deus? E eu respondia que eu sei que o meu Redentor vive. E respondia para ele, ele continua no mesmo lugar, ou seja, no controle de tudo. E quando eu falava essas palavras, passava alguns minutos, ele desaparecia, né? Mas isso foi uma constante, durante os 14 dias, todo o tempo vinha essa perturbação, esse tormento espiritual, né? Me levou em locais com imagens de escultura, por trás das imagens ele mostrava os demônios trabalhando, curando pessoas, né? Então tudo enganação, uma forma de mostrar que ele tinha poder. Tentou me confundir por várias vezes. Em um momento ele colocou duas luzes idênticas e essa luz ele aproximava uma da outra, essas luzes. Ele falava, olha como eu tenho poder, a minha luz é igual à dele, se referia a Deus. E ali naquele momento parecia que era igual, e quando ele aproximava as duas luzes, eu fixava os olhares delas e eu percebi que tinha uma luz que era mais forte. A luz que estava acima, quando ele igualava a dele embaixo, para tentar confundir, eu percebia que a outra era mais forte, brilhava mais. E quando eu conseguia perceber isso, aí ele desaparecia, deixava de atormentar. E outras questões também que ele fazia com que eu pensasse, ele fazia propostas de pacto. Olha, se tu fizer um pacto comigo, eu vou te tirar daí. Tentando manipular e até mesmo fazer com que eu não acreditasse mais em Deus. Essa guerra espiritual, ela despertava os sentimentos de um soldado quando está na guerra. Por quê? Porque algumas vezes era como se eu ouvisse uma voz assim, olha, tu já está liberado, tu já está bom. Então ali eu resistia às medicações, resistia aos sedativos e ali eu arrancava os aparelhos, tirava os aparelhos, queria sair dali. Era como se algo estivesse me dizendo, tu já está bom, vai-te embora, tu já recebeu alta, vai-te embora. E ali eu tirava os aparelhos. E teve uma vez que eu tirei os aparelhos e desci da cama, desci da maca ali do hospital e pensando que eu estava nas minhas condições físicas normais. Mas você passar 14 dias deitado, o funcionamento do corpo não é a mesma coisa. Você precisa ter uma fisioterapia, voltar aos movimentos para poder se readaptar. E quando eu desci da cama ali, minhas pernas não teve força para me sustentar o corpo. Eu caí, fiquei ali no chão. Fiquei deitado no chão, sem força para se levantar, para voltar para a cama. E ali demorou alguns minutos a equipe chegar, que a equipe ela vinha, visitava, aí às vezes saía. E quando eles chegaram, eles pensaram que o homem morreu. Meu Deus do céu, eu estava no chão, caído. E ali me pegaram, me colocaram novamente. Então, é algo que quando a gente é preparado para alguma coisa, talvez pela profissão também, a gente reage dessa forma. A gente acha que está tudo bem, a mente pensa que está, mas o corpo não corresponde.
Isso a gente até vê profissionalmente quando a gente atende alguém que em um acidente a perna foi amputada ou perdeu o pé, ele ainda acha, no pensamento dele, ele pensa que ainda tem a perna, ainda tem um pé, né? Ainda vê uns reflexos, ainda puxa a perna, ainda mexe, tenta mexer, achando, né? Então é um reflexo do nosso organismo também isso. Eu fiquei 14 dias de UTI e mais 7 dias de enfermaria. E a gente observa que tem uma somatória aí, o número 7, né, está envolvido. E pela Bíblia a gente entende que o número 7 é algo espiritual, algo de Deus, né? O 7 para Deus significa perfeição. Foi no 7º dia que Deus descansou. Então, por incrível que pareça, é um significado espiritual, né? 7, 7, 14, 14 dias de UTI, mais 7 dias de enfermaria, um total 21 dias. Né? E tem um simbolismo aí, né? Não foi por acaso, né? Era um processo, né? Processo espiritual, um processo de experiência, né? De trato, de combate. E a gente, no final desses dias, a gente conseguiu superar, né? Uma experiência própria, a gente conseguiu superar. Eu não comentei, mas nesse período de 14 dias eu tive uma parada respiratória, né? E vale salientar que o único que teve esse período de UTI estava na 17ª enfermaria, era o local onde os casos mais graves de Covid estavam lá, e teve uma parada respiratória que sobreviveu, foi eu, né? Então eu sou o milagre de Deus, sou a prova viva de que Deus, Ele cura. E nesse período aparecia todo dia um personagem de branco, como médico, vinha ali no leito comigo e ele fazia duas perguntas com o mesmo sentido, mas de forma diferente, né? A primeira vez que ele vinha, ele perguntava, no primeiro dia ele perguntou se eu acreditava em Deus. Você ainda acredita em Deus? E ali eu sentia que era algo espiritual, né? Eu sentia que era algo do bem. E eu respondia que ainda acreditava. Eu acredito. E no outro dia ele fazia uma outra pergunta, mas com o mesmo sentido. Você ainda acredita em mim? Ele direcionava para ele. Aí eu respondia que acredito. Acreditava, acredito. E quando eu respondia, nas duas vezes, dias alternados, ele falava assim, então você vai viver. Então aquilo trazia uma paz, uma tranquilidade enorme. Eu tinha convicção de que o Senhor estava comigo, o Senhor estava me acompanhando. É algo que já se discutia, né? Já as pessoas imaginavam, será se tem um contato desse estado com o estado material, né? E a gente percebeu que realmente tem. Existe essa possibilidade, até um nível de consciência você consegue ouvir as pessoas, você não reage, não fala, não olha, mas os seus ouvidos estão atentos e ouvem. No entanto, relatos de profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, dizem que a pessoa nesse estado, às vezes eles conversam, eles pegam na mão, perguntam se a pessoa estiver ouvindo, que dê um sinal, que aperte a mão, né, ou mexa com o dedo e acontece, eles fazem. E eu ouvia as conversas da equipe médica. Então, realmente é um estado que você pode dar palavras de ânimo para a pessoa que está em estado de inconsciência, você pode orar por ela, você pode pedir para que, se ela quer aceitar Jesus naquele momento, e você vai orar por ela, tudo isso vai funcionar. E a gente sente, né? E principalmente se for coisa positiva, um louvor, um hino, uma palavra de incentivo, você vai conseguir, você vai sair dessa, Deus vai te salvar, Deus vai te curar. Então isso aí funciona realmente, porque eu percebia isso. Eu percebia isso porque depois eu quero até comentar sobre isso, que eu ouvia palavras positivas e isso fazia com que eu reagisse mais, né, fisicamente.
Também outro fato que desperta assim o pensamento que geralmente quando as pessoas elas são acometidas por enfermidades, doenças, câncer, um acidente grave, eu já passei por isso em uma cirurgia de joelho. A gente pensa assim, e se eu morrer? E quando a gente pensa assim, primeira coisa que a gente faz como cristão, a gente ora a Deus e fala: Senhor, eu estou preparado, se eu não estou preparado, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas, me prepara, me leva. Cuida da minha família, cuida dos meus amigos, cuida dos meus, cuida dos teus. E a gente descansa, entrega, né, a nossa vida ao Senhor. Mas em nenhum momento eu senti que eu ia partir. Era como se eu tinha certeza que aquilo ali era um processo, seria uma fase. Então vejo que o Espírito Santo estava me consolando, me confortando para que eu não pensasse em nenhum momento que aquilo ali seria o meu fim, né? Eu vou até citar aqui Romanos, que é o versículo base desse meu testemunho, Romanos 14 e o versículo 8, né, que diz: se vivemos, vivemos para Cristo, se morremos, morremos para Ele, porque somos dele. Então, Deus me fez entender nesse processo, e é algo que chama atenção e é para despertar a igreja. Ele fazia eu entender que a igreja, no seu todo, não estava preparada para o arrebatamento. Ele dizia assim: a maior parte da minha igreja não está preparada para o arrebatamento. E aquilo mostrava que nós precisamos buscar mais a Deus. E eu entendia que o primeiro mandamento de Deus, que é o que faz com que a igreja se prepare, esteja pronta, é justamente aquilo que Ele quer de nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando nós amamos a Deus, nós temos uma vida de obediência, nós temos uma vida de busca a Ele, de oração, de dedicação, de compromisso. Então, o que falta para nós nesses últimos dias, nesses tempos modernos, nesse século XXI, justamente é isso. Porque às vezes nós colocamos coisas acima de Deus, até mesmo a família. Às vezes a gente coloca o filho, coloca a esposa, coloca o esposo. E Deus me levava até a história de Abraão, que quando Deus pediu Isaac, o único filho, o filho da promessa, na velhice, fez um teste com Abraão, pediu o sacrifício de Isaac. Ali demonstrava que Deus ele tem que estar acima de qualquer coisa. Ele estando acima, Ele é o tudo que nós precisamos. Então, essa é a mensagem principal para a igreja. Colocar Deus sobre todas as coisas, na frente de tudo. E aí eu me lembrava com isso de Jó também. Se Deus nos deu, Deus tirou. Se Deus levou um filho, se Deus levou a esposa, se Deus levou o esposo, Deus é Deus. O que fizermos vai mudar. Se Ele faz ou deixa de fazer, não cabe questionamento. Então eu entendia isso. É o que está faltando para a igreja. E essa é a mensagem que eu deixo. Ame a Deus, primeiro mandamento: ame a Deus sobre todas as coisas. E a gente amando todas as outras características cristãs, a gente vai adquirir.